Oi amigos, oi amigas, começa agora o pré-jogo de Santos e Bragantino, partida que vai rolar neste domingo, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena, mando do Santos, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Aqui neste vídeo você vai saber possível escalação, desfalques, onde vai passar a partida, informações também sobre arbitragem, além de estatísticas, de números, de previsão de como vem esse Bragantino para a partida em Itaquera. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, se ainda não tiverem inscritos, que curtam, comentem, deem o hype e ativem as notificações. Tudo isso é gratuito, rapidão e ajuda demais esse canal a continuar crescendo. O Santos tem apenas 5 pontos, começou a rodada na rabeira ali da zona de classificação, perdeu esse lugar e precisa vencer para que continue nessa zona de classificação para as fases finais do Campeonato Paulista. O Bragantino está num lugar melhor, está brigando ali pela liderança com 10 pontos. Então é um jogo difícil para o Santos, que vai à Neoquímica Arena nesta rodada. O Vojvoda deve fazer algumas mudanças. Hoje, novamente, não teremos o campinho do Matheus Meza, nosso editor, cinegrafista aqui do canal, porque eu peço para ele rodar a animação quando eu tenho convicção do time. Acho que não faz sentido a gente rodar um campinho com várias dúvidas. Acho que acaba mais confundindo vocês do que informando. Porque o Vojvoda, ele não esboçou o time de fato, ele fez testes, sinalizou uma equipe, mas ele não definiu de forma objetiva os 11. Choveu um absurdo em Santos no último treino, então foi uma atividade leve. Alguns jogadores que atuaram todas as partidas do Campeonato Paulista como titular podem ser preservados, são os mais cotados para descansarem ou ao menos começarem no banco. São os casos do Adonis Frias, do Zé Ivaldo, do William Arão e do Roleiser. Eu acredito que pelo menos um dos zagueiros não atue. Talvez o Arão descanse, por mais que ele é importante, capitão, ele quer sempre jogar, mas é algo que preocupa. E o Roleiser, que está sendo sempre substituído das partidas. Eu ouvi que o Miguelito tem chances de começar esse jogo, até porque o Tassiano está fora. O Gabigol deve continuar como titular, então o Santos tem esse problema nas pontas. O Barreal aguentando e jogando pelo lado direito. O lado esquerdo é uma incógnita, né? Pode ser ali o Lautaro, já que não tem o Tassiano da última rodada. Pode ser o próprio Miguelito. E se o Roleiser descansar, aumentam as chances do boliviano atuar. O meio campo pode ser Rafael, Gabriel Menino, que são atletas aí que estão ganhando espaço, mas eu não consigo precisar para vocês uma escalação. Se ao longo do dia eu descobrir, eu conto aqui na aba post do canal e também nas minhas redes sociais. E a lista de desfalques aumentou. Como eu já citei, o Tassiano está fora por conta de um edema na coxa e ele se junta a Neymar, Gustavo Henrique e Tiquinho Soares. Os 4 estão no departamento médico e o Gabriel Bontempo está em transição. O Bontempo já saiu do DM, mas não se recuperou a tempo e está fora novamente dessa partida. O Gustavinho vai ficar fora algum tempo, foi uma lesão mais chata de grau 2. O Neymar deve voltar contra o São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Bontempo está próximo de retornar, se não for contra a Chape, pode ser contra o São Paulo. A lesão do Tassiano não é grave, então também não deve ficar muito tempo fora. Já o Tiquinho Soares, como eu contei para vocês, está negociando a rescisão do contrato. O Santos está perto de liberar esse centroavante em definitivo. A arbitragem de Santos e Bragantino é da Daiane Muniz, auxiliada pelo Danilo Ricardo Simão Maniz e o Bruno Silva de Jesus. O VAR tem Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. A Daiane apitou um jogo nesse Campeonato Paulista, que foi a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta por 3-0, e ela só deu 3 cartões amarelos nesse jogo. Ela tenta ali disciplinar sem dar tantos cartões. Esperamos que o trabalho dela seja melhor do que meu xará Lucas, que fez uma arbitragem horrível em Santos e Corinthians. Essas informações sobre cartões você pode utilizar para fazer a sua fezinha na KTO, que é parceira deste canal. Então você entra no link que está na descrição, kto.bet.br/17, faz o seu cadastro e você pode ganhar uma chance extra, uma aposta grátis, uma promoção da KTO até o final deste mês. Então você entra em kto.bet.br/17, vai em promoções e ativa a aposta grátis. Apostou R$10 numa odd 1,80, você já ganha R$10 em aposta grátis. Então olha lá, Santos e Bragantino, pode apostar na vitória do Peixão, num gol do Gabriel. Se bater, você ganha o dinheiro de volta e ainda tem uma aposta grátis para fazer aquela mais arriscada, sabe? Poder ganhar um dinheirinho a mais
desde que você tenha mais de 18 anos, tá? Por favor, só aposte se você for maior de idade com responsabilidade, aquele dinheirinho que você pode perder. Nas minhas redes sociais eu vou dar dicas para esse jogo. Fechou? Pra gente continuar o pré-jogo, eu falo da transmissão, que dessa vez vai ter menos opções para vocês. Jogo exclusivo do Grupo Warner. TNT e HBO Max vão transmitir esse jogo, a TNT na TV fechada e HBO Max no streaming. O pós-jogo você já sabe, aqui no canal. Você pode também acompanhar nas minhas redes sociais, que eu vou dando pitacos, posto alguns vídeos e a gente fica junto aqui no pós-jogo, tanto no primeiro vídeo, depois na live de segunda-feira de cabeça fria e a live com a Gabriela Brino, setorista da Vila, assim que possível a gente abre direto lá da Neoquímica Arena. Para terminar este vídeo eu chamo o Diego Pérez, já parceiro deste canal, participou aqui do pré-jogo Santos Bragantino do Campeonato Brasileiro do ano passado e agora volta no Campeonato Paulista. Ele que é setorista do Bragantino pela rádio 102,1 FM de Bragança Paulista. O Diego conta pra gente como vem o Bragantino para enfrentar o Peixão. Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse Red Bull Bragantino que vai para esse duelo muito confiante, porque o Bragantino, como é de conhecimento, não tomou gols ainda no campeonato, inclusive goleou tanto o Corinthians por 3-0, consequentemente o Botafogo de Ribeirão Preto por 5-0. Nesse duelo estava com uma equipe toda reserva, a não ser o Cleiton, goleiro, uma equipe toda reserva, e ainda assim acabou goleando e já havia vencido fora de casa o Noroeste na estreia por 1-0. Então o Bragantino que começa muito bem com o técnico Wagner Mancini, que é mantido no cargo, ele tinha contrato até o final só da última temporada e acabou renovando por mais um ano, e que contratou apenas um jogador de maneira oficial para essa temporada, que é o Nacho Souza, uruguaio de 22 anos, que veio do Peñarol. Manteve toda a base, muitos jogadores retornaram de lesão e até por isso o elenco está encorpado. O Bragantino sofreu muito com lesões na temporada passada. Um time base que deve ser repetido para essa partida diante do Santos tem o Cleiton no gol, Hurtado pela direita, a dupla de zaga que tem sido muito elogiada de Alex Vinícius, que teve seu contrato renovado, na verdade foi contratado em definitivo, ele era emprestado do Atlético Goianiense, junto com o Gustavo Marques. Na esquerda, o Juninho Capixaba, que também renovou o contrato com o Bragantino após uma tentativa do Atlético Mineiro de contratá-lo. O meio-campo com o Gabriel, o Nacho Souza, que eu mencionei, e também um pouco mais à frente o Gustavo Neves. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, porque está substituindo o John. Aí no ataque joga o Lucas Barbosa pelo lado direito, o Henry Mosqueira pelo lado esquerdo, e o Eduardo Sacha, que também recebeu algumas sondagens nessa janela, mas renovou o contrato com o Bragantino. Vamos lá, John tem sido substituído pelo Gustavo Neves, que era um segundo volante, com a saída do camisa 10, passou a ser esse terceiro homem de meio campo. O John vai realizar exames médicos nesses próximos dias, talvez já tenha realizado no momento desse vídeo lá na Rússia, lá em São Petersburgo, porque já está acertado com o Zenit. É uma negociação de valores altos, né? Ultrapassam 125 milhões de reais. O Palmeiras fica com uma parte, ele tem 20% aí da negociação, enquanto o Bragantino fica com os 80%. Então, Bragantino realizando a sua maior venda da história. Essa venda ultrapassa do Elinho para o Toluca, do Claudinho para o Zenit, do Léo Ortiz para o Flamengo, dentre outras boas vendas que a Red Bull fez desde que chegou em Bragança Paulista. Então tá aí um apanhado geral desse Massa Bruta que vai encarar o Santos. Realizou apenas 2 dias de treinamento nessa sexta e nesse sábado, porque teve um dia de descanso após o empate sem gols contra o Mirassol fora de casa lá no Maião na última rodada. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês novamente. É isso. Obrigado, Diego, pela participação. Vocês já estão bem informados para esse jogo. Possível escalação, né? Dessa vez com mais dúvidas do que certezas. Mas vocês sabem dos desfalques, onde vai passar a partida, a arbitragem, também informações do Bragantino. Tomara que a gente faça um bom jogo, que a gente continue na zona de classificação e que tenhamos mais alegria. Num ambiente legal da Neoquímica Arena, ingresso caro para danar. Santos foi muito mal nessa precificação, poderia lotar, vai ter que aí vender até em cima da hora e não vai lotar. A gente corre o risco de ter um dos menores públicos recentes da Neoquímica Arena, porque a diretoria foi gananciosa, mas enfim, esse assunto para outro momento. Tomara que tenhamos um baita ambiente, que vençamos para que a gente comece depois do Campeonato Brasileiro em alto. Não trouxemos nossos reforços, mas que o Vojvoda consiga alternativas com o que temos, mesmo dentro desse revezamento. Papel difícil, o elenco não é bom, mas confiemos que vai dar certo. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Não deixa de se inscrever e deixar seu like, por favor. Tamo junto, bom jogo e até depois.